Olá, olá, bom dia para quem bom dia, boa tarde para quem boa tarde. Olha nós aqui novamente começando mais um episódio de Entre Nós com Michele. Então prepare-se aí porque hoje a nossa entrevista está assim, ó, daquele jeito. Mas antes, eu gostaria de deixar alguns recadinhos para vocês. Não se esqueçam, gente, compartilhem nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, que é muito importante para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Deixem seus comentários, que é muito importante também para que a gente possa ter um feedback de vocês. Então, não se esqueçam, se inscrevam, deixem seus likes, compartilhem, que é muito importante. E nós temos uma meta também, minha gente, de alcançar os nossos 200 inscritos. Então, não se esqueçam, ao terminar esse vídeo, se inscreva no nosso canal, é muito fácil, é só clicar ali em se inscrever e você já está inscrito no nosso canal e ajude, então, a gente conseguir as nossas metas, né, de 200 inscritos até o final desse mês. Então, recado dado, vamos começar a nossa entrevista de hoje. E a pessoa, a mulher que eu vou entrevistar hoje, gente, ela é uma pessoa dedicada à educação. Então, hoje nós vamos ter o nosso momento de nos educarmos aqui com a Lorena Santos. Tudo bem? Oi, Lorena, tudo bem? Gente, eu quero agradecer a Lorena por ter nos recebido aqui na casa dela para essa entrevista. Ela nos recebeu assim, com tanto carinho, abriu as portas da casa dela. O apartamento dela é incrível, gente. É muito legal, é muito iluminado. Eu estou me sentindo muito à vontade na sua casa, Lorena. Obrigado por nos receber. Eu que agradeço aqui. por ter vindo. Maravilha. E hoje nós vamos bater um papo aqui com a Lorena muito descontraído. Nós vamos aprender muitas coisas aqui com ela, porque ela é, como eu falei, gente, ela é uma mulher da educação, né? Então, quem não quer se educar nessa vida? Lorena, para começar a nossa entrevista de hoje, fala pra gente aqui, pro nosso público, de onde você vem do Brasil? Bom, meu nome é Lorena Santos, eu sou de Recife, Olha, Nordeste, e já estou aqui na França há 12 anos, quase 12 anos. E sim, vivi quase toda a minha vida em Recife, um pouquinho em João Pessoa, e depois mudei para cá. Olha, já faz quanto tempo que você está aqui na França? Vai fazer 12 anos 12 agora, anos. mas dentro desse tempo eu viajei um pouco. Conheceu outros lugares? Sim, eu morei um pouco na Colômbia, fiz uma especialização no Canadá, depois eu morei na Itália também. Sim. Então, dentro desses 12 anos eu viajei bastante. Ela tem muita coisa para falar pra gente, a gente está apenas no começo. Me diz uma coisa, Lorena. Eu ouvi dizer que Recife, me confirma se é verdade ou não, que dizem que lá a grande maioria, a porcentagem das pessoas que habitam em Recife são mulheres. Isso é verdade? É verdade. De onde vem isso? Olha, é uma boa pergunta. Eu não sei. Eu sei que tem muitas mulheres, mais mulheres do que homem. Eu não sei exatamente a porcentagem, mas durante uma época diziam que eram 10 mulheres para cada homem. Sim, eu ouvi dizer isso. Então, tem bastante. Eu acho que tem a ver com a questão da criminalidade também, acidentes de carro. Então, eu acho que quem sofre mais nesse caso são os homens. E se você tivesse que vender Recife pro mundo, assim, o que tem de interessante em Recife pra gente lá olhar? Ai, gente, olha, Pernambuco é conhecido porque os pernambucanos têm mania de grandeza. Sério? Tudo é grande em Pernambuco. Maria, eu não sabia disso. A maior avenida é a Caxangá, da América Latina, é a Caxangá. É a melhor cidade do mundo, o melhor sotaque do mundo. Sim. Então a gente tem essa mania de grandeza lá. Recife é uma cidade muito interessante, que merece, acho que, um pouco mais de atenção, de turismo. É turística. Sim. É muito cultural, tem uma força política também interessante, cinematográfica. Agora com o Agente Secreto, por exemplo, de Kleber Mendonça Filho, que é o diretor, né? Ele é recifense. E então tem um cenário cinematográfico bem interessante, com muitos atores, artistas, literários. Sim. Então é muito interessante, assim. Eu sou de Recife, né? Sim, mas claro. Eu acho que isso é um fato. Não, mas é interessante você compartilhar com o público, porque muitas pessoas que não sabem, né? Tem pessoas que não sabem. Por exemplo, o que eu sei de Pernambuco? O frevo, né, gente? Que é muito conhecido o frevo, né? Que o pessoal dança, que é uma dança típica. O carnaval, né? De Olinda, que é muito famoso pelos bonecos gigantes, aquela coisa toda. O pessoal sabe esse básico. Mas esse outro lado aí que você está compartilhando, tem muitas pessoas que não sabem. Eu, por exemplo, eu não sabia que tinha essa coisa voltada para a arte do cinema, né? Exatamente. Não, sim, tem, é bem interessante. Tem um público bem interessado, descolado também. E que para quem gosta de literatura, de jornalismo, eu acho que
é um lugar especial. Sim. É claro que tem toda a parte mais conhecida, o frevo, o carnaval, o galo da madrugada. Sim, agora tá chegando a época de carnaval, né, gente? Tá quase lá, tá quase lá. Já tá a todo vapor. Mas tem outras coisas, praias, sim, é claro que são conhecidas também. Uma coisa que eu ouvi falar, que eu não sei se é verdade, você pode me confirmar, é que muitos dos artistas que fazem sucesso no Brasil, humoristas principalmente, eles vêm dessa região, né? E tem muita gente do Nordeste, assim, pegando, né, toda a Paraíba também, mas tem muita gente cabeça, eu acho. Sim, se a gente for pensar em grandes autores, né? Eu sei. A Ariano Suassuna, que é paraibano, mas que viveu em Recife. Quando a gente pensa também na educação, você falou da educação, mas o Paulo Freire, que é um grande pedagogo, né? Então, brasileiro, então vem de onde? Pernambuco. Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu venho de Recife, eu sou pernambucana, que eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, que é o berço da educação, com Paulo Freire. Paulo Freire. Foi lá, então eu fico feliz, assim, de dizer que eu sou de lá. E assim, voltando um pouco agora mais para cá, para a França, qual foi, assim, o motivo que você decidiu sair do Brasil, sair de Pernambuco e vir morar na França? O que te motivou essa mudança? A mudança? Na verdade, eu acho que quando eu era adolescente, eu nunca tinha vontade de sair de Recife. Talvez porque ao meu redor não tinha pessoas que saíam, que viajavam, então a gente se limita muito quando não tem exemplos, né, próximo. A gente se limita muito. Mas aí depois eu comecei a me interessar por línguas. Assisti uma série na televisão que me fez cair completamente apaixonada, né, pela língua francesa. Então comecei a estudar francês. Foi aí que a sementinha começou a brotar. Então eu comecei realmente a ter contato com pessoas que viajavam e retornavam com estrelas, assim, com brilho nos olhos. Então começou a me dar vontade também de ir, de explorar, de conhecer. Então também eu já trabalhava, então já tinha o meu dinheiro, né? Então já comecei a guardar dinheiro para poder viajar, me candidatava muito para bolsas de estudos. Então foi assim que começou um pouco meu caminho para fora do Brasil. Então quer dizer que antes de você sair do Brasil, a sua formação, você já tinha uma formação que foi toda programada e toda feita no Brasil. Você participou você estudou na universidade, tudo foi feito no Brasil. Sim. Eu já estudava, eu comecei estudando francês na Aliança Francesa, eu era bolsista na Aliança Francesa. A minha tia era professora de francês, então foi ela que conseguiu uma bolsa para mim. E foi aí o meu contato realmente com uma língua estrangeira, realmente de fato, por amor, foi nesse momento. Claro que na escola a gente tinha inglês, espanhol, mas a gente sabe no Brasil que não é a mesma coisa. É a mesma coisa, é verdade. Né? Então tem pouco investimento em línguas estrangeiras nas escolas, mesmo quando elas são particulares, nas escolas particulares. Então, para você falar inglês ou espanhol, você tem que ir para uma escola de língua, um cursinho de língua para poder praticar, e são caros normalmente. Sim, eu sei, os cursos são caros. Então foi aí que eu decidi fazer também letras para francês. Então fiz vestibular, passei e fiz 4 anos de letras na Universidade Federal de Pernambuco. E também aí que meus professores da época também motivavam, né, a fazer intercâmbios. A leitura também faz a gente viajar, então eu comecei a ler muito sobre os escritores franceses, mergulhar nessa literatura também. Então a minha vontade começou a surgir daí. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção, você falando de literatura e de leitura,
Me chama muita atenção aqui na França, quando você anda dentro dos metrôs, dentro dos trens, né? A gente vê muitas pessoas com livros lendo. Isso é um hábito que a gente não vê no Brasil, né? O brasileiro não tem essa cultura de ler. Claro que tem pessoas que leem, mas não é o forte do brasileiro. E aqui é impressionante. Com toda essa tecnologia de internet, que está todo mundo com os olhos no telefone, no celular, aqui não, você vê muitas pessoas que estão ali lendo dentro do metrô. É uma coisa interessante, porque... Eu acho também que aqui tem um acesso à leitura muito maior do que no Brasil. Sim. Então, para começar, comprar um livro no Brasil é super caro. Então, é caro. Tudo é mais difícil, né, gente? Infelizmente. Então, o acesso já é complicado. As pessoas trabalham muito. Sim. A gente fala, né, do transporte, mas até no transporte é complicado de ler, porque sempre tá tão cheio, exatamente. Faz tanto calor e aquela coisa tão né, intensa, né, que se torna até difícil ler. É verdade. Então, em que momento ler, justamente? Então, eu acho que são contextos diferentes, sabe? Aqui, a gente vai numa estação de metrô, tem um cantinho lá reservado para livros que as pessoas doam. Sim. E você vai lá. Até nas praças, quando a gente vai nas praças, a gente vê umas casinhas de madeira que tem vários livros ali dentro. Isso. As pessoas vão lá, elas pegam os livros, elas leem, depois elas põem de volta, é claro. Né? E também troca, né? Leva seus livros, pega um, deixa já outro. Então, existem projetos, assim, acho que de incentivo à leitura, coisa que a gente vê com um pouco mais de dificuldade no Brasil. Existe, é claro, as bibliotecas públicas no Brasil, mas infelizmente não tem muito investimento, muitas já fecharam, tem as bibliotecas comunitárias. Eu trabalhei numa biblioteca comunitária em Recife. E se existe o acesso a essa biblioteca comunitária, vai ter público no Brasil igual? Né? Vai ter um público vai ter público, eu acho que sim. Acho que tem sempre um público que se interessa, tem projetos interessantes, então vai ter. Hoje, com a tecnologia, você falou, né, no celular, talvez facilitou um pouco mais o acesso. Então, as pessoas leem livros no celular. Né? Então, acho que tá melhor comparado a alguns anos atrás, né? Mas eu sou da velha guarda, acho que eu gosto do papel. Livro, que é uma coisa mais orgânica. Sabe? Eu gosto de pegar, do contato, do papel. Me diz uma coisa, olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você explicar mais detalhadamente na sua opinião, o que você entende. Por exemplo, assim, o que é ser uma pessoa educada, na sua opinião? O que é ser uma pessoa educada e o que é ser uma pessoa culta? Existe uma diferença entre ser uma pessoa educada, no literal da palavra, e uma pessoa culta? Qual é a diferença entre essas duas? É uma boa pergunta. Uma pessoa educada, ela tem, acho que, o senso de respeito ao outro, sabe? Ela sabe, primeiro ela se conhece e sabe o seu limite, etc. Mas ela vai ter uma empatia em relação ao outro. Então, ela vai saber agradecer porque ela sabe o efeito que tem quando se agradece, ela vai ser gentil. Então, acho que a educação tem esse lado que eles chamam aqui de polidez, né? Polir, todos os dias. Então, eu acho que é uma construção que vai com a educação doméstica, com o pai, com a mãe, com os irmãos, na própria escola também. Então se ensina desde pequeno a ser educado, né? A respeitar o outro, que eu acho que a educação acho que é isso, é respeitar o espaço do outro. Exato, respeitar o outro, respeitar a si mesmo, respeitar o outro e a natureza e tudo que está à nossa volta. E existe outro aspecto que é a educação escolar, né? Que é o ensino. Você saber estudar, ir para a escola, você saber a história do teu país, saber a geografia, saber um pouco a história do mundo, ter conhecimento da sua própria história também. Então, eu acho que é essa a diferença. Uma pessoa culta, eu acho que
é mais profundo, talvez. Abrange mais coisas, eu acho, né? Eu acho que não é só estudar, mas é o analisar, é ter o pensamento crítico. Ter o pensamento crítico, saber respeitar também o outro, a opinião do outro. Então, acho que ser culto volta para o respeito também, saber utilizar todo o teu conhecimento acadêmico para expor, para fazer as pessoas aprenderem também e aprender em troca. Então, pelo que eu entendi, uma pessoa educada, ela tem um potencial de futuramente ser uma pessoa culta. Acho que todo mundo tem, né? Esse potencial, né? Eu acho que todos têm o potencial de ser culto, né? Até porque eu acho que ser culto, como você falou, é algo mais profundo, porque abrange mais você explorar espaços que não são seus, né? Eu acho que uma pessoa culta, ela entende, por exemplo, uma pessoa que viveu... Você, por exemplo, vou usar você como exemplo. Eu considero que você é uma pessoa culta. Por quê? Porque você falou pra gente que você já morou na Espanha, você morou na Itália, você morou na Colômbia. Então você teve contato com todas essas culturas que não são as suas, e você pode ver, avaliar como é que é o estilo de vida dessas pessoas, por que elas se comportam assim, você conhece um pouco a origem daquele modo de vida. Então eu acho que quando a pessoa ela tem essas passagens por esses locais, ela se torna uma pessoa culta por isso, né? Por ela saber, tipo assim, ela tem assunto, vamos imaginar que uma pessoa culta, ela tem assunto, ela vai falar com você todos os aspectos da vida, né? Eu acho que uma pessoa culta, ela vai saber falar um pouquinho de cada coisa, profundamente de mais de uma do que de outras. Sim. Talvez vai ter assuntos que ela não vai dominar. Não vai dominar. Ela é uma enciclopédia ambulante, claro. Exato. E ela vai ter a humildade também de dizer que não sabe. Porque também é isso, exatamente, sabe? É isso, é saber que você não é uma enciclopédia. Nós somos limitados. Que você é limitado, que você não sabe tudo e que certas coisas você não sabe, e aceitar aquilo ali e estar aberto para aprender. Porque eu acho que a coisa de morar em outros países, ela te dá uma abertura de espírito que você antes às vezes não tinha. Exatamente. Então, quando você... Por exemplo, eu fui pra Colômbia, quando eu morei na Colômbia, eu tinha uma visão da Colômbia bem limitada, né? O que eu conhecia da Colômbia? Pablo Escobar. É só o que a mídia vende, né? Só aquilo que a televisão mostra, os jornais, e fecha ali. Então, quando eu fui pra ali, eu conheci outro mundo, um mundo até muito parecido com o nosso brasileiro, né? Então, eram outras pessoas e era maravilhoso estar ali. Sim. É claro que não foi tudo só flores, né? Teve momentos mais complicados. Na vida, né? Mas foi muito bom descobrir aquele povo. Conversar com as pessoas. Descobrir, conhecer paisagens lindas, lugares, experiências, viver experiências, e aquilo ali te abre de uma forma, sabe, que não tem preço. E a gente perde certos medos também, né? Tipo assim, por exemplo, a gente que viaja, que saiu do Brasil, quando a gente sai do Brasil, a gente imagina assim, nossa, como é que vai ser chegar naquele lugar? Eu não sei falar a língua, eu tenho que aprender, eu não sei como é que eu vou trabalhar, como é que as pessoas vão receber. A gente vai com um certo receio. Ai, nossa, mas depois que você chega no local, que você vê que, cara, eles são seres humanos como eu. Tipo assim, a única diferença é a cultura. Aí vem aquele lado, se você é uma pessoa culta, se você já ouviu falar daquele país antes de chegar lá, isso já facilita a tua vida também, né? Com certeza. Eu acho também que é justamente esse ponto também, que nesse momento eu desconhecia totalmente a Colômbia, não sabia nada. A única coisa que eu sabia é que Shakira era colombiana. E pronto. E parava ali. Sim. Então, nesse momento eu não era culta, eu não conhecia nada. Então, abri ali. Eu fui, abri o coração, abri a minha cabeça e aprendi muito. Aprendi que tinha escritores maravilhosos, como Garcia Marques. Eu aprendi a espanhol, a língua espanhola. Então foi lá que realmente eu aprendi realmente a me comunicar. Aprendi a dançar. Olha que interessante. Então lá foi a salsa, o reggaeton. Então foi lá que eu tive esse contato assim com essa cultura
que eu não tinha no Brasil. Tinha é claro, com as coisas que a gente está acostumado, estilo, né? O frevo, o samba, o brega no Brasil. Mas a salsa eu aprendi lá na Colômbia. E as pessoas são lindas, assim. Sim, eles são latinos, né, gente? Não é que nossas áreas são latinos, né? A comida também, né? Sim. Então, você experimentar, tem coisa que é parecida com o Brasil, mas tem coisa que sei lá, que é diferente. Provoca, sabe, uma coisa. Eu lembro da primeira vez que eu comi uma arepa. Nossa, me arrepiava, porque era tão gostoso. Isso, gente. Tava tão gostoso. Tem arepa doce, tem uma arepa salgada, com ovo. Isso é uma comida colombiana. Nunca tinha visto falar. E olha que eu já fui em restaurante colombiano. Gente, é muito bom. Não conheço. Tu sabe que mudou de saco pra mala? Eu vi uma crítica na internet de alguém comentando que faz sentido o que a pessoa falou. Ele falou assim, nós estamos falando de educação, né? Então ele falou assim, gente, hoje em dia está tendo muito os ricos emergentes, que são os influencers, né? Nós temos muitos influencers na internet que hoje em dia são milionários. Só que essas pessoas, elas são ricas de dinheiro somente, elas não são ricas de cultura. E esse rapaz falou uma coisa muito interessante, que ele disse assim, cara, não adianta você ter um monte de dinheiro e você não saber como você tirar proveito desse acesso que você tem através do dinheiro. Então, se você não é uma pessoa culta, por exemplo, você não vai saber apreciar uma ópera de Paris, sendo que você tem dinheiro para ir lá, mas você não vai, porque você não sabe nem como se comportar naquele lugar. Né? Tipo assim, você tem dinheiro, mas você não sabe apreciar um bom vinho que vai te custar lá 10 mil reais a garrafa. Tu entende? A pessoa tem todo esse dinheiro, mas o que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai viver como se estivesse na pobreza ainda. E quando a gente fala pobreza, a gente não é pobreza do dinheiro, é pobreza de espírito, é uma pobreza cultural, que a pessoa não vai saber distinguir, tipo assim, eu sou somente rico, mas eu não sou uma pessoa culta. Eu acho que nesse ponto é interessante você conseguir unir as duas coisas, né? É interessante você falar isso como a questão da educação, né? Exatamente, volta lá no tópico da educação, de quanto é importante, né? Se você tem dinheiro, mas não tem educação... aí é que tá, né? O que é a educação? A educação começa com o aprendizado. Você tem que aprender. Pelo menos o básico, né? Você tem que aprender. Então, quando você fala assim, imagina, né? Uma pessoa chega aqui na França, que é o país dos vinhos, né? E vem com aquela mentalidade brasileira, mas não quer mudar, então vai fazer uma comparação, às vezes, mas prefiro o meu vinho lá, Quinta do Morgado, lá no Recife tem um vinho bem fuleiro, que se chama... um bem grande assim. Não, tem um grande carreteiro e tem outro que é Quinta do Morgado, que é até menorzinho. Aí você diz, eu prefiro um Quinta do Morgado. Então faz uma comparação que não é desmerecendo, né, claro, o vinho, mas é você não querer aprender por que esse vinho aqui é bom, né? Exatamente. Então, querer aprender, a educação tá aí. Ok, por que é bom? Né? Como é que eu vou degustar? Então, se você tem, principalmente se você tem dinheiro, né? Pra você aprender, porque hoje o que não falta são cursos. Pra você desfrutar aquilo que a vida tem de melhor pra te oferecer. E tem visitas, dinheiro, né? Você pode vir fazer uma visita, aprender a degustar, degustar vários vinhos e saber como é que, né? Faz todo, né, o Paranauê lá. Então, a educação começa com a vontade de aprender. E eu acho interessante que uma coisa leva a outra, né? Por exemplo, uma pessoa educada, futuramente ela vai ser uma pessoa culta. E uma pessoa culta, futuramente, ela vai ser uma pessoa chique. Isso que você está me dizendo é um comportamento de uma pessoa chique. Quando ela entra no restaurante, ela vai saber como se portar, ela vai saber como é que se toma aquele vinho, ela vai saber como é que se serve um prato. Então, tudo é uma coisa que leva a outra, né? Então, uma pessoa educada é uma pessoa culta, que futuramente ela vai ser uma pessoa chique. E uma pessoa chique também não significa que ela é milionária. Porque tem muitas pessoas que são chiques, que têm uma vida simples, mas que têm um comportamento que ela vai saber se sair em qualquer ambiente que ela for, né? Que no caso é a educação. Ela é uma pessoa educada, mas não é rica, mas ela sabe se portar em qualquer ambiente. Exato, eu acho também. E tem a questão também de observar, né? Quando você não sabe, primeiro, você não julga, segundo, você não compara, você observa. Você observa ao redor.
evita fazer algumas coisas que você sabe que é mal educado. Então, é você se comportar de uma forma simples. Isso não quer dizer que porque você é simples que você é mal educado. Sabe? Então, você pode ser simples, não saber como é que usar aqueles talheres todos numa mesa, ou como provar, degustar um vinho. Mas você pode ir com naturalidade, observar. E a observação faz com que você aprenda também. Sim, né? sim, exatamente. Gente, eu não falei... Olha essa mulher, olha aqui, ó. Eu tô falando com uma mulher educada, uma mulher formada, uma mulher culta. Olha que interessante, né? É a mulher! A mulher que fica com vergonha. Me diz uma coisa, Lorena, durante essa sua trajetória de vida, você ter saído do Brasil, você já tem um tempo aqui na França, você é uma mulher formada, você é uma mulher que tem conhecimento das coisas. Se você tivesse que chegar aqui em público e fazer um agradecimento para alguém especial, quem você agradeceria e por quê? Caramba! Porque a gente nunca chega em lugar sozinho, a gente sempre vai ter alguém que vai dar aquele empurrão. E eu sei que são muitas pessoas. Daí que tá a dificuldade, porque são tantas pessoas. Exato, mas tem alguém assim que você pensa e você assim, nossa, essa pessoa aí eu devo a ela um agradecimento. Se você tem a oportunidade de agradecer ela em público, você pode fazer isso agora. Caramba. Existem aquelas pessoas que sempre estão com a gente. Tipo, a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, o meu irmão, a minha família, ela sempre esteve muito presente na minha vida. Apoiando, ou financeiramente limitado, mas, sabe, sempre estava ali querendo ajudar. E moralmente também. Então, você vai conseguir aquela coisa. A minha mãe, meu irmão. Eu lembro que quando eu passei em 2 concursos para vir para a França. Um para o Canadá e outro para a França. E eram em momentos diferentes. E eu lembro que uma pessoa disse, você vai ter que escolher. E pra mim era super complicado. Caramba, eu tive os dois. Por que não os dois? Sim. O dinheiro. Sim. Então, eu não tinha dinheiro para ir para os dois. Era super caro para ir para o Canadá, pagar uma passagem de avião e ir para a França também. Então, no mesmo ano, imagina, eu não tinha dinheiro para aquilo. E eu lembro que o meu irmão, ele era recruta, ele tinha acabado de entrar no exército no Brasil. E ele chegava no final do mês e dava o salário dele todo para mim. O seu irmão? Meu irmão. Gente! Ele é mais velho que você ou mais novo? E ele dava todo o salário dele, toma. Ele me chama de Loló. Toma, Loló, aqui tá todo o meu salário. Gente! Então eu guardei, comecei a juntar dinheiro, assim, pra poder ir pra essas viagens, né? Pra estudo. E eu lembro também de amigos, assim, que me ajudaram tanto, sabe? Com dinheiro, com rifa. Eu fiz uma rifa de um jantar no Dia dos Namorados em um bistrô francês. E os meus amigos iam com rifa na rua, no trabalho, minhas primas vendiam a rifa para eu juntar dinheiro para eu comprar uma passagem e poder ir. Então, assim, eu agradeço a todas essas pessoas que fizeram um esforço mínimo ou médio ou grande para me ajudar. Eu lembro de uma vez eu cheguei na recepção de onde eu trabalhava, tinha um envelope comigo escrito Lorena. Tinha R$1.000 dentro. Gente. E eu nunca soube quem deu esses R$1.000. Então tava lá na recepção escrito Lorena, quando abri tinha R$1.000 dentro. Então eu fiquei sem saber quem foi, e nunca, até hoje eu não sei quem foi que deu. E pra inteirar, né, pra me ajudar a comprar as passagens, e eu comprei as passagens e eu vim pros dois, fiz os dois cursos, né, um no Canadá e outro e aqui na França, que era como assistente de língua na época. Então eu agradeço a essas pessoas que acreditaram em mim. No teu potencial. Professores, sabe, da universidade. Eu lembro, tem uma professora, Joyce, que ela era bem rígida, mas ela super acreditou assim também em mim. E no final de tudo ela disse, olha, você é brilhante, você vai longe, vá. Então
Sabe? Esses empurrões, Às assim. vezes as pessoas elas acreditam mais na gente do que a gente mesmo, né? Às vezes as pessoas veem um potencial na gente que a gente mesmo não vê. Não. Vocês consideram uma mulher de sorte, assim? Olhando a sua vida toda, tudo que aconteceu, vocês consideram uma mulher de sorte? Eu me considero, sim, uma mulher abençoada. É a palavra certa. Eu me considero uma mulher abençoada, uma pessoa que... não sei, acho que tem... iluminada, né? Sim, porque eu teve muitas coisas boas que aconteceram pra mim e eu me sinto assim muito grata. Sim. Grata porque não foi fácil, hein? Não foi fácil, mas eu me sinto grata muito. Sim. Então sim. Nossa, a gratidão é algo impressionante que só os grandes sabem reconhecer quando a gente é ajudado. Gente, eu tô amando. Vamos continuar aqui falando com a Lorena, a gente tem muita coisa pra falar aqui com ela, mas a gente vai fazer o nosso break, porque a gente vai anunciar os nossos patrocinadores, gente. Então é hora de anunciar o Boticário. Então, pra quem não sabe, o Boticário tem uma linha completa de maquiagens, de perfumes, de loções pra passar no corpo, produto brasileiro que você pode encontrar aqui em Paris. Então, se você quer comprar os produtos do Boticário, é só acessar boticário.europa, nós vamos passar aqui na telinha para vocês verem, e lá tem, então, o contato da pessoa do qual vai fornecer os produtos do Boticário para vocês. E é lógico que a gente não poderia deixar de presentear a Lorena com o produto do Boticário que eu trouxe aqui para ela. Tá aqui, que legal! escondidinho. Eu trouxe aqui uma loção para a Lorena passar no corpo do Boticário. Aproveite, faça bom uso. Obrigada. Eu já usei esse produto do Boticário, eu amo, gente. É maravilhoso. Olha, são produtos de excelente qualidade. Muito bom. Vou botar um pouquinho já. Bota, experimenta. São produtos de boa qualidade. Eu gosto muito dos produtos do Boticário. Dando continuidade aqui, gente, a nossa entrevista com a Lorena, eu vou convidar a Lorena agora a participar do nosso quadro, que eu não sei se a Lorena sabe. Nós temos um quadro aqui que se chama Filosofando. Nós vamos filosofar agora, minha gente, com a Lorena. E eu estou falando com a pessoa certa, porque filosofar aqui é coisa de mulher educada. Educação é a coisa que a Lorena mais tem aqui. Então, Lorena, o nosso quadro é o seguinte. Eu vou citar duas frases de duas pessoas famosas. Eu vou ler a frase, você vai escutar e você vai me dizer o que você acha dessa frase. Você vai filosofar em cima dessa frase. Se você concorda, se você não concorda, se você quer acrescentar algo na frase, fala o que você acha, tá? E a nossa primeira famosa, não podia ser outra, né? Edith Piaf. Você conhece Edith Piaf, né? Então, Edith Piaf era uma mulher muito controversa, né? Ela era uma mulher... né? Então, a frase que ela falou numa entrevista, ela disse isso. Tudo que tenho feito durante toda a minha vida foi desobedecer. O que você acha dessa frase de Edith Piaf? Desobedecer. É a palavra que fica, né, no final. Eu acho que é necessário, sim, às vezes, né? Nem sempre, mas desobedecer é necessário. Eu acho, talvez, que ela quis dizer esse desobedecer é tipo assim, se tratando de uma mulher... De vez em quando você tem que ser rebelde. E na época dela também, né? Tem que pensar no contexto que ela viveu, ela como mulher, num contexto masculino, por exemplo. Imagine se ela não tivesse desobedecido. Se tantas outras mulheres não tivessem desobedecido, será que nós teríamos os mesmos direitos que temos hoje? Exatamente. Então, foram frutos de desobediência. Exatamente, né? Então, não faça, elas foram e fizeram. Né? Não estude, elas foram e estudaram. Exatamente. A mulher não pode, quando a gente pensa até na literatura mesmo, né? As mulheres na literatura elas só escreviam livros para crianças. Quando elas escreviam outras coisas, romances, poesias, eram meio marginalizadas. Então, elas limitavam essas mulheres. Elas não podiam publicar. Quem publicava eram os maridos, autorizavam elas a publicarem. Nem votavam. Nem votavam, nem abria a conta no banco. Então, as mulheres eram colocadas no mesmo nível que crianças. Que os filhos, assim, na família. Incapacitadas. Exato, incapacitadas. Elas não podiam fazer nada sem a autorização masculina. Então, as mulheres começaram o quê? A desobedecer. Não, eu vou publicar, nem que seja com o nome de um homem, né? Então, elas desobedeceram. Então, ainda bem que fizeram isso. Fizeram essa rebeldia, né?
Então acho que pra Edith Piaf na época, acho que foi necessário, talvez na nossa época também seja necessário para algumas coisas. Sim. Desobedecer. E talvez se ela fosse totalmente obediente, ela não seria a Edith Piaf que ela se tornou, né? Uma grande mulher, uma grande artista. Nossa, gente, parabéns! Vamos para a nossa próxima famosa, que não é famosa, é um famoso, ele é brasileiro, ele é conhecidíssimo até no mundo da música, que se chama Tom Jobim. Você conhece Tom Jobim? Claro! Quem não conhece, né? Brasileiríssimo, é? Tom Jobim, ele falou: nenhuma situação é tão complicada que uma mulher não possa piorar. Piorar para melhor? Talvez vá de encontro que você estava falando Você acha que essa frase é de um piorar homem? Piorar pro homem, sim. Você acha que isso é uma frase de um homem machista? Um pouco, eu acho. Né? Eu acho. Também acho. Piorar pra eles, talvez. Melhorar pra nós mesmos. Sim. Sim. Exatamente, porque quando a mulher ela se rebela ou quando ela diz não para o homem, talvez dificulta a vida deles, e talvez é nesse ponto que ele está se referindo. Eu não sei se você fez de propósito colocar essas duas citações juntas, né? Mas elas se complementam. Elas se complementam porque quando elas pioram as coisas para eles, né? Os homens. Então, por quê? Porque elas se impõem, né? Porque elas decidem que ela faz as suas próprias regras, que ela é dona do seu próprio corpo, do seu próprio tempo. Se ela quer estudar, ela estuda. Vai piorar pra você. Sim, exatamente. Né? Então, sim, tem que piorar. Você acha, por exemplo, a gente está falando de Edith Piaf, que é uma mulher que viveu há muito tempo atrás. Era uma sociedade totalmente diferente com relação às mulheres, né? Você acha, então, que a educação na vida de uma mulher é importante nesse sentido para que ela possa ter essa liberdade e essa autonomia que hoje em dia as mulheres têm? Você acha que a educação é algo que é primordial? Sim. Primeiro para elas mesmas, porque é importante se educar para se conhecer, para conhecer o outro, para avançar. Isso não quer dizer que todas as mulheres educadas ou não vão seguir os mesmos caminhos. Você pode ser muito bem educada e não seguir um caminho acadêmico, por exemplo, na universidade, mas te manter ali educada, crescer na vida, ter uma experiência super legal, ser um artista ou não. Isso não quer dizer, a educação não limita ninguém. Sim, exatamente. Ela não vai colocar você dentro de uma caixinha. Muito pelo contrário, ainda mais quando se refere às mulheres. Sim. Usando você como exemplo, a sua educação te levou num local que talvez você jamais imaginasse que você iria, que foi um trabalho que você fez aqui em Paris, que foi nas Olimpíadas, gente. Essa mulher, ela fez um trabalho nas Olimpíadas de 2024, né? Conta pra gente o que é que você fez nas Olimpíadas de 2024. Gente, eu fui intérprete. Olha, gente, que poderosa. Foi muito legal, foi maravilhosa, né? A experiência foi maravilhosa, eu simplesmente adorei. As Olimpíadas, elas começam muito antes do que a gente imagina. Sim. Então, eu tive a grande honra de receber atletas e ajudar nessa conversa, nessa tradução, né? Então, foi muito legal. Foi um desafio também pra mim. Sim. Então, eu nunca... Foi a primeira vez que você fez, né? Foi a primeira vez que você fez esse trabalho? Sim. Não foi a primeira vez, mas de tal porte... grandeza. Sim. Era a primeira vez que eu estava diante de algo tão importante, assim. Então, o que dá uma pressãozinha, né? Sim. Bem, você fica, ai meu Deus, né? Agora você vê um monte de jornalista, embaixador, e você tá ali tremendo, suando, mas tem que manter ali a postura e se concentrar, porque não é uma tarefa fácil, né? Interpretar não é fácil. Então, as Olimpíadas começaram muito antes, depois
teve jogos, então também a gente trabalha, então eu tive contato com atletas, ex-atletas, com o próprio Comitê Olímpico. Graças a esse trabalho eu tive acesso assim, ao castelo onde eles estavam alojados. Então assim, conheci pessoas que eu trago até hoje. Comigo, desde 2024, conheci pessoas maravilhosas, assim, até pessoas com quem eu trabalhei diretamente ou indiretamente, que até hoje virou amigo, né? Então, a herança dos Jogos Olímpicos vai muito além da questão curricular. Sim, sabe? Exatamente. É uma experiência única e que abriu muitas portas depois. Sim. E, gente, a Lorena, ela também, através desse trabalho que ela fez nas Olimpíadas, ela tem um outro trabalho que ela fez aqui, que foi até, vamos dizer assim, bem mais interessante. E ela vai contar aqui pra gente para quem é que ela fez uma interpretação, uma tradução aqui. Fala pra gente, Lorena. Como eu disse, né, as Olimpíadas abriram muitas portas, né? Então, uma delas foi a visita de Estado do presidente Lula, quando ele veio, né, com a sua delegação em junho de 2025. E eu tive a honra, né, de trabalhar como intérprete junto com outros colegas também, que tem uma equipe enorme, assim, de vários colegas intérpretes. E eu acompanhei a delegação do Lula até Nice e foi uma experiência incrível. Não tem nem palavras para descrever realmente o que foi, porque eu nunca imaginei estar naquela posição. Acho que qualquer intérprete, o sonho vai ser de interpretar a autoridade máxima. Sim, tá representando a nossa nação, né? E eu estava ali naquela equipe que acompanhava, né, toda a parte de segurança, que eu ficava lá do lado da porta, né, do quarto do Lula, né, de plantão, pronta para fazer as traduções. Já havia traduzido a Janja antes. Ela estava presente, então? Ela estava presente, então foi uma experiência muito rica, maravilhosa, que acho que talvez a maior que eu tive até agora. E existe uma diferença entre você fazer uma tradução e você interpretar, né? Qual é a diferença de interpretar para traduzir? A gente diz muito traduzir para texto. Então a tradução de texto é legal porque você volta na palavra, né? Você traduziu errado, você volta e corrige. Sim. Ou você vai no dicionário, vai consultar ali os diferentes sentidos da palavra. Na parte de interpretação é tudo muito rápido. É muito rápido. Então você vai ter que entender a nuance da palavra no imediato e traduzir imediatamente. E você também interpreta, você não vai falar palavra por palavra mecanicamente, como um robozinho, né? Você vai pegar aquele contexto ali, você vai traduzir. Você vai dar um sentido para aquela frase. Exato, né? você vai exatamente interpretar. Interpretar o que foi dito. Então, por exemplo, é engraçado, eu não sei se você me autoriza a falar de uma historinha que aconteceu durante essa visita de Estado. Eu estava com... a minha primeira missão nesse contexto era de intermediar uma conversa entre dois policiais, um francês e um brasileiro, duas autoridades. E eles estavam super nervosos, muito nervosos, brigavam muito para poder, né, entrar em um acordo e etc. E outros colegas disseram: Lorena, cuidado. Olha, tem um policial francês, ele é difícil, ele fala difícil, ele tem um sotaque complicado, ele é um pouco ogro, né? E eu já estava morrendo de medo. E cheguei no nosso responsável na época, o Érico, que, nossa, um amor de pessoa. E ele disse: Lorena, você vai traduzir tal pessoa e tal pessoa. Eu engoli seco, porque eu já entendi que era o tal ogro que todo mundo estava falando ali. Gente! E eu fui fazer a tradução, né, tremendo, suando, e lá foi eu
diante deles dois, aí eles disseram assim, ai, cadê a tradutora? Eu tava com uma colega, e a minha colega disse assim, é Lorena que vai fazer a tradução, a partir de agora eu tô largando, né? Terminei o meu serviço. Aí, não, eu quero você. Ela não vai ser Lorena. E eu fiquei, eles começaram já a falar, stop. Vamos parar. Vamos parar. A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte. Prazer, o meu nome é Lorena, sou eu que vou ser a intérprete de vocês hoje. E eu tenho regras. Se você não escutar o outro antes de falar os dois ao mesmo tempo, eu vou me retirar, você vai chamar outra intérprete. Eu não vou trabalhar com você. Você fala, você escuta, depois você fala e você escuta. E eu traduzo. Se vocês se cortarem, forem ignorantes, eu vou embora. Sim. E eles ficaram, todos dois, olhando pra mim. E em choque, porque não esperava que eu ia me posicionar. E eles disseram, não, mas é assim, não. Ou é assim, ou eu vou embora. Está claro? E eles disseram, sim, está claro. Ok, meu Deus, você pode começar. E aconteceu, acho que foram 2 horas de debate, assim, bem intenso. E eles respeitavam, assim, eles, cada um esperava o seu momento de fala, traduzir. E depois, o meu responsável disse, Lorena, você sabe que eu só vi esse homem respeitar 2 pessoas aqui, desde o início que começou a missão. O presidente da ONU e você. Viu, gente, mulheres. Então, ogro que ele era. Então, pra você ver como, às vezes, o interpretar, traduzir, ele vai muito além do somente... Sim. É quase negociador ali naquele contexto, sabe? Então vai muito além da tradução. Viu, mulheres se imponham, não se deixam abater. O mais incrível disso tudo, né, é que, tipo assim, mulheres que estão nos assistindo, para vocês verem quanto é importante a formação, a educação. Porque você chegou nesse patamar, você fez todas essas coisas que você fez graças à sua formação, à sua dedicação à educação. Então a educação sempre tem a acrescentar às mulheres. E eu acho que uma coisa muito interessante também, né, vamos aqui começando a nos encaminhar para o final da nossa entrevista, Lorena, você acha, assim, por exemplo, que hoje as mulheres que são educadas, que têm conhecimento, que elas são empreendedoras, que elas têm o seu trabalho, você acha que através da educação as mulheres hoje em dia elas se sentem mais livres, mais independentes e elas não têm mais aquele medo de que se por um acaso no futuro vir a se separar dos seus maridos, elas vão continuar a vida delas lindas, maravilhosas, porque elas têm como se sustentar, como se bancar? Eu acho, sim. Acho que é importante. É muito importante a gente se preparar, e seja intelectualmente, ou emocionalmente, psicologicamente, para qualquer eventual problema, situação. Acho que nada dura para sempre. E então a gente tem que estar preparado para o fim, e às vezes a gente não se prepara para isso, né? Ninguém se prepara para o fim, mesmo se a gente sabe que vai chegar. Sim, que vai chegar, sabe? Nada dura para sempre, né? Então a educação ajuda, porque tem a questão da mentalidade crítica, né? Do pensamento crítico. Mas eu acho que talvez hoje a gente tenha tido mais contato com a questão da educação psicológica, de entender os nossos traumas, entender os teus limites. Sim. Então eu acho que passa por aí também. Não é só a questão da educação universitária, etc. Sim. Tem outros tipos de educação emocional e etc. Sim. Então isso te prepara, sim, para situações como um divórcio, onde você se vê diante do fim, e que te obriga a ser lúcida e saber para onde você vai, como você vai, e quando você chegar em um divórcio, não é simplesmente chegar num divórcio, existe todo um contexto. Às vezes tem filhos, às vezes não tem, às vezes, como a gente aqui está em um país estrangeiro, não tem rede de apoio. Então, será que você tá... A gente nunca está pronta, mas se você tem uma base crítica, uma lucidez,
eu acho que isso te dá uma força, suporte, né? Você se sente mais corajosa de encarar a vida sem medo dos obstáculos. E, gente, pra quem não sabe, a Lorena, ela tem 2 joinhas. Não, ela tem 3, gente. Eu tava deixando uma joinha aqui de fora. A Lorena, ela é mãe, gente. Ela tem o privilégio de ser mãe, né? Então, ela é mãe de 2 meninas. Como é o nome das meninas? Eu tenho 3 filhas agora. Sim, sei. Uma delas tá aqui. Uma delas tá aqui. Muito recém-chegada. Muito educada, viu? Ela tá aqui desde a entrevista. Viu? Olha aí, ó. Essa aqui se chama Aya, chegou recentemente na família. Eu gosto de chamar ela de Aya Nakamura, que é uma cantora de rap francesa. Mas as minhas 2 se chamam Valentina e Malu, a mais nova. Uma tem quase 9 anos, que vai fazer agora dia 14 de fevereiro. E a mais novinha completou 3 aninhos agora. Nossa! Meus bebezinhos. Preciosidades, né? Sim. Nossa, gente, que legal. Meus amores. Ai, Lorena, eu adorei essa entrevista, falar aqui com você, esse bate-papo. É uma pena que a nossa entrevista não podemos ficar muito tempo, mas o papo aqui tá maravilhoso. De repente, futuramente, a gente pode voltar aqui e dar continuidade na entrevista 2 com a Lorena, com muito prazer. Mas, então, eu gostaria também, gente, de agradecer ao nosso público de casa que ficou aqui todo esse tempo ouvindo o nosso papo, curtindo a nossa conversa, que foi muito legal. Não se esqueçam, compartilhem nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, é muito importante, porque a gente quer quer alcançar a nossa meta de 200 inscritos. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, deixe suas opiniões, que é sempre muito bem-vindo. Então eu agradeço desde já a companhia de vocês. E Lorena, para encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, especificamente para as mulheres. O que você deixa uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo aqui? As mulheres, então, para todas as amigas e companheiras dessa luta que é a nossa vida, ser mulher é uma luta constante, de seguir em frente, de ser forte, corajosa, capaz. Nós todas somos capazes de conquistar e de fazer coisas incríveis, independente de nível acadêmico, independente de quantas línguas você fala, do trabalho que você faz, de filhos ou não filhos. O importante é seguir e fazer aquilo que o coração diz para fazer. Seguir a intuição. A intuição feminina é feminina. Então, acreditar na intuição e seguir em frente. E a intuição feminina, a gente, é infalível. Então, deixamos vocês aqui. Beijos. E até o próximo vídeo. Até. Bye, obrigada. Bye. Tchau.